Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 9 de setembro. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube para você aproveitar ao máximo o conteúdo de aprendizado e toda a parte de análise aqui do meu lado, a programação do canal, radar do mercado, análise de fechamentos todos os dias. E também você tem aí as análises especiais, toda terça e quinta, amanhã tem análise especial. E o radar da semana durante o final de semana, geralmente no domingo. Você pode se inscrever facilmente na parte inferior do seu vídeo aí, clicando no botão se inscrever, ou mesmo passando o cursor do seu mouse aqui na parte inferior direita do seu vídeo, passando o cursor em cima da imagem inscreva-se, vai aparecer uma opção para você clicar em se inscrever gratuitamente aí no canal. Na análise de hoje eu vou falar sobre Ibovespa, depois venho falando aqui do mini índice, do mini dólar, depois PTR4, Vale 3, NTCO3, HPV3, CEMIG4, MGLU3, GGBR4, IRBR3, BBDC4 e COGN3. São os ativos que eu vou abordar na análise de hoje. Começando pelo Ibovespa, alta de 1,27%, sinalização de um fundo aqui no gráfico diário, em cima da região de suporte, uma sinalização positiva, mas, como eu já menciono, está dentro de uma congestão. Sinalização de fundo ou de topo dentro da congestão não tem um significado tão importante. O mais importante vai ser ver o Ibovespa gerando sinal de alta, esse tipo de sinal aqui, esse fundo já acima dos 102.300 pontos. Mas o que temos aqui, a última informação que está aqui no gráfico, é uma expectativa positiva deixada neste pregão. Vamos ver se confirma aí a partir do próximo pregão. Nos futuros, lembrando, se essa análise for útil para você de alguma forma, seja agora ou no decorrer dela, deixe seu like, seu joinha, eu agradeço de imediato por prestigiar o meu trabalho. E aqui no gráfico de 60 minutos do mini índice, o que nós temos aqui uma bagunça em termos de tendência, né? A tendência aqui está de alta, tá de alta, mas em cima de um patamar que está com dificuldade tremenda de ficar acima. É um ponto positivo que já trabalha ali na faixa dos 105, acima dos 105, 101, 425, já é um ponto favorável, abriu subindo, fundo ascendente, pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos, foco maior em buscar a operação de compra. Abriu caindo, vindo principalmente para baixo já desse patamar aqui, ó, uma região que já funcionou aqui como um patamar de suporte, uma região ali na faixa de 101, 155, foco maior em buscar a operação na ponta vendedora através de topo descendente ou pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Momento de desafio maior aí no intraday, por conta dessa indefinição da tendência, primeiramente do gráfico diário, e que termina também gerando uma indefinição de tendência no gráfico de 60 minutos. A gente pode falar só em topos e fundos que está em tendência de alta, mas dentro basicamente de um único movimento de baixo, ou seja, dessa máxima até essa mínima aqui, tá tudo que está se movimentando aqui está tudo dentro desse movimento de baixo, que por sinal que está dentro desse movimento de alta, que seria daqui para cá. Então o mercado afunilado aqui, travado nesse momento em termos de tendência. Dólar no dia de hoje apresentou aí uma queda de 1,14%, dentro do que a gente já tinha comentado ontem. O dólar segue dentro de uma tendência de baixa no gráfico diário, bateu ali na zona de resistência, respeitou essa zona de resistência, que é esse patamar aqui, ó, de fundo anterior, que era um patamarzinho de topo anterior também. Enfim, bateu, respeitou e agora volta aqui para baixo. Tecnicamente, desde quando fez essa mínima e começou a subir, está dentro de um processo de correção, que pode ficar aqui, por exemplo, tem um próximo pregão de alta, fazendo uma correção um pouco mais travada aqui em relação a esse, comparando com esse movimento, que ainda aumentaria a chance de ter algo mais para baixo no dólar. Até olhando para o gráfico semanal, por enquanto seria o caminho mais provável ter algo mais para baixo em relação ao dólar. No G60, o que nós tivemos aqui foi o quê? Uma tendência de baixa. Dentro dessa tendência de baixa, ou seja, um topo descendente para baixo da média móvel de 13 períodos, foco maior em buscar a operação na ponta vendedora. Aí vem aqui, faz uma movimentação mais fraca de subida. E isso aqui favorece um pouco mais para buscar a operação de venda, se abrir caindo, perdendo aí a última mínima ascendente no G60, ou mesmo se abre subindo e depois gera topo em cima dessa média, mais um topo descendente. Foco maior seria buscar a operação de venda de topo descendente ou de pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Para a operação na ponta compradora, que abre um pouco mais forte para cima, e passe a proporcionar, vou colocar até no gráfico de 10 minutos, abra um pouco mais forte para cima e passe a proporcionar a sinalização de alta já até para cima das duas médias, ou seja, melhor ainda se for para cima pelo menos ali de um patamar de 5.306, que é uma região aqui que ela está brigando, 5.306, 5.307, uma região que era um topo anterior, já funcionou aqui, fechou acima uma vez, voltou para baixo, novamente bate aqui nessa região, então muito próximo aí da região dos 308, 306 a 308, uma zona de resistência para
o dólar. Lembrando, se abrir caindo, foco maior em buscar a operação de venda, melhor ainda se for um topo descendente para baixo dos 5.296. Seguindo para as ações, a PTR4 no dia de hoje apresentou uma alta boa de 2,11%, segue dentro do seu processo de indefinição da tendência. Então, mais interessante na minha avaliação, buscar a entrada já para cima dos R$ 23. Ativo nesse momento, apesar da boa sinalização, o fechamento aqui para cima é uma sinalização dentro de um processo de congestão, que eu vou ficar mais interessado em buscar a entrada um pouco mais acima na Petro. E olhando aqui para Vale 3, dia de hoje, de alta de 1,23%, segue dentro de um movimento aqui de tentativa de subida, mas dentre as médias, né? Que é aquela sinalização que eu já comentei aqui. Aqui tinha gerado um candle de alta e voltou forte para baixo. Enfim, está dentro das médias e abaixo da região ali dos R$ 60,30, por volta de 60,30. Então, patamar de resistência, não vejo alternativa de compra ainda que se encaixe dentro da minha metodologia, da minha forma de trabalhar. Ativo, então, aí eu vejo basicamente para ficar de olho na possível saída nos próximos pregões, seja de ficar aqui de lado e gerar algum sinal de pivô de baixo para buscar alguma operação de venda, que me interessaria menos, ou mesmo para cair um pouco mais aqui, testar efetivamente uma região um pouco mais para baixo, suporte, na faixa ali dos 58,60 a 57,82 e gerar um sinal aqui mais para baixo no suporte, para tentar pegar todo o movimento para cima, mesmo que seja ainda contra a tendência do gráfico diário. Próximo ativo a ser comentado é o NTCO3, recomendação de compra no pregão de hoje, ação gerando sinal de alta, dentro de um patamar um pouco mais de indefinição, anulou aqui a tendência de baixa, volta aqui para baixo, volta a gerar um sinal de alta. Qual é a expectativa aqui? Que essa ação tenha gerado aqui um pivôzinho de alta no semanal, bateu na zona de resistência, está gerando um processo de lateralização no gráfico semanal, ou seja, uma correção em cima de uma resistência, que após um sinal de alta no gráfico diário, traz uma expectativa de poder caminhar aqui para cima, a favor da sua tendência de alta de médio prazo e também da tendência de alta de longo prazo. Então é uma tentativa aí de tentar buscar pegar um movimento aí de subida no ativo. Passando os dados desta compra na NTCO3, entrada por volta dos R$ 50,96, leilão de fechamento jogou um pouco para baixo, aqui em R$ 50,72, está na zona de resistência, primeiramente na casa dos R$ 50,91, segundo ponto de resistência na faixa 51,43. Stop 49,06, um pouco abaixo da mínima do pregão de hoje. Objetivo em 58,76, risco da operação 3,73%, se ela der errado, então pede 3,73% do capital que colocar e alocando ali 12% do capital total nesta operação. Outro ativo que cheguei a recomendar uma compra foi a HPV3. Fechou aqui nos 68,29 com alta de 1,41%, ação que já proporcionou um fundo ascendente, um fundo com um candle grande, com stop aqui grande, trouxe a possibilidade de trabalhar com stop mais curto no pregão de hoje, mais um segundo teste em cima de um nível de suporte importante e uma nova tentativa de subida. Então, optando por arriscar uma compra nessa ação a favor de um movimento de alta no gráfico semanal, a favor de uma tendência de alta de médio prazo e também do recente rompimento da máxima histórica do ativo. Então, gosto do cenário gráfico de prazo maior desse papel. Pode até não fluir aqui a operação de swing trade, mas entrando a favor de um cenário positivo de prazo maior, a tendência é que se as operações derem certo, tende a gerar uma boa relação risco-retorno. Nesse caso aqui, passando os dados da compra da HPV3, entrada por volta dos R$ 68,41, também o leilão deu uma puxadinha para baixo e stop em R$ 65,96, um pouco abaixo da mínima do pregão de hoje. Objetivo na faixa de R$ 73,31, risco de 3,58% na operação, alocação aí de 13% do capital total nesta operação. Próximo ativo a ser comentado é a CEMIG 4, que terminou o pregão com forte alta de 4,38%, vinha num processo aqui bagunçado no gráfico e agora tentando sair dessa lateralização aqui. Bom fechamento, candle de força, mas o que eu vejo aqui para buscar algum tipo de compra é uma região que foi bem testada lá para trás, como topo, que funcionou aqui como suporte, volta aqui, fecha uma vez acima, já volta para baixo, testa de novo aqui e agora consegue sair dessa região.
Então, se ela passar a gerar pelo menos alguma sinalização de alta já acima dessa região, fundo ascendente, mas acima da região basicamente dos R$11, fundo ascendente ou pivô de alta, olhando até para um gráfico de 60 minutos, se recua aqui, gera algum sinal de alta, de fundo ascendente, dá para se buscar essa operação na ponta comprador. Ou mesmo se ficar aqui de lado e gerar ali um pivô de alta, também no G60 possibilidade de buscar alguma compra de curtíssimo prazo aí em CEMIG 4. Para quem já entrou comprando aqui esse rompimento ou o candle de força superando a máxima desse pregão, stop ficaria aqui abaixo da mínima do pregão de hoje, lá na faixa dos R$10,79. MGLU 3. Pregão de hoje, boa alta de 4%. A ação conseguiu voltar a fechar acima ali de uma região de topos anteriores. Esse aqui e esse outro aqui, ó. Tinham voltado para baixo, volta a fechar para cima, volta a fechar para cima da média, gera um sinal de fundo, mas já não é um fundo mais ascendente, porque ela vinha com topos e fundos ascendentes aqui e ela quebrou essa sequência de topos e fundos ascendentes, ou seja, ela gerou, tecnicamente falando, um cenário de tendência indefinida de curto prazo. Por isso eu até não recomendei compra, pode até andar para cima. Mas outro ponto é o seguinte, a ação dentro lá de um movimento de subida no gráfico semanal mais travado, fecha uma vez acima, termina uma vez acima, uma semana acima desse topo e depois na semana seguinte já volta para baixo, já perde a mínima desse candle, então traz uma expectativa, uma sinalização, o mercado gerou uma sinalização que pode trazer um movimento justamente ou lateral ou de baixo do preço, que diminui a expectativa de subida de relação risco-retorno. Então, por esse motivo, eu não entrei na posição comprada na ação, mas para quem abriu compra ou vai abrir uma compra nesse papel, nessa sinalização de alta, desculpa, o stop ficaria ou para baixo da mínima do pregão de hoje, ou mais bem protegido abaixo do fechamento do pregão da terça-feira, que seria ali logo abaixo de 87,69, ali na faixa de 87,65. Se a gente pegar o gráfico de 60 minutos, é basicamente aqui, o stop é aqui assim, ó, um pouquinho aqui abaixo, que seria esse fundo aqui ascendente, dá uma lateralizada, tenta subir de novo, enfim, aqui seria um dos pontos de stop. Depois disso, GGBR4, outra sinalização aqui positiva, fechou um candle de alta, fechamento acima da máxima ali dos dois topos anteriores, mantendo sua tendência de alta, tinha indefinida tendência, gera um candle de força, fechamento deixou um pouco a desejar, mas ainda conseguiu fechar acima das máximas dos topos anteriores. Segue ainda com a sinalização positiva. Para quem abriu compra, uma das alternativas de stop seria abaixo do gap de alta que ela abriu hoje, lá na faixa dos R$19,86. Possibilidade de trabalhar com stop aqui nessa região. R$19,00, isso, R$19,86 seria o stop de uma operação comprada de swing trade na GGBR4. Ponto importante, ativo em cima de zona de resistência, que é esse patamar aqui. Bem testado, tentou ficar ali acima dessa região, não conseguiu, região ali em torno dos R$20,79. Acima disso, o próximo nível de resistência fica na casa dos R$21,63. Então a relação risco-retorno da operação é que fica um pouco puxada depois de um longo movimento de subida, mas pode continuar subindo. Para quem já entrou comprando, lembrando, stop aí nos R$19,87 na GGBR4. Falando do stop para uma posição de swing trade. Depois de GGBR4, aí vem os sinais um pouco mais negativos, né? Você pega aqui IRBR3, mais queda aí de 3,12%. A ação segue o quê? Dentro de uma tendência de baixo. Mensal dessa ação, tendência de baixo. Sinalização para baixo, movimento de baixo. Gráfico semanal, tendência de baixo. Gerou aqui um sinal de alta, mas muito fraco. Já gera um movimento para baixo, vai apontando para testar essa região de fundo, lá na casa dos 609, como um caminho mais provável. E abaixo disso, a mínima lá que ela atingiu, que fica lá na faixa dos R$ 5,85. Então, são dois níveis de suporte mais importantes que podem, um desses níveis de suporte, gerar uma pressão compradora no ativo, quebrando a sequência desse movimento aqui para baixo e gerando uma sinalização positiva que seria superar a máxima de um pregão anterior. Nesse momento, visualizo a ação como uma oportunidade de compra que caiu bastante, de jeito nenhum. É um dos piores ativos aqui, pelo menos nesse ano, em termos dos ativos que eu acompanho, de desempenho, e que eu venho falando isso há bastante tempo, sobre RBR3. Tendência de baixa, ativo não tem sinalização da alta, até onde vai parar essa queda? Não tenho a menor ideia. A única ideia que eu tenho, objetivamente falando, é que esse ativo não me interessa para compra de swing trade, de position trade, enfim, de longo prazo, não me interessa esse papel para compra. Mas para quem está comprado aí no ativo,
O que daria para se trabalhar com stop ou seria na perda do fundo lá que eu acabei de comentar de suporte, ou aguardando alguma sinalização aqui para cima para colocar o stop aqui. E aí vai conduzindo stop a cada nova mínima ascendente, também é alternativa para quem está comprado, para quem comprou no swing trade e não saiu desse papel. Depois, BBDC4, Bradesco, dia de hoje, terminou o pregão com queda de 0,28%. Os bancos não estão caminhando aí junto com o Ibovespa, então o que dificulta um pouco mais o movimento de subida. Então, vamos ver se nos próximos pregões Bradesco gera uma sinalização positiva. Porque veio aqui, geraram um pivô de alta, grande candle de alta, beleza, bonito, mas não continua, não dá sequência, o mercado não confirma o pregão positivo anterior, ou seja, o que levou a que as pessoas a comprarem mais forte BBDC4 nesse pregão, depois digeriu lá a informação, não viu que é isso que era para acontecer e aí já estava devolvendo aqui para baixo. Se essa ação volta para trabalhar abaixo, principalmente da média móvel de 13 períodos, seria o pior cenário para quem está comprado, ou seja, fecha abaixo da média móvel de 13 períodos, gera nova mínima, aumenta a probabilidade de queda desse ativo. Então seria até inclusive um sinal de possível saída de uma operação comprada em BBDC4 para quem está comprado no swing trade, pode trabalhar com stop aqui, que seria o limite, ou justamente fechou abaixo da média, gerou nova mínima, pula fora da operação. E para entrar comprando, dá para avaliar a possibilidade de alguma compra de algum sinal de alta por aqui, mas o melhor cenário para compra seria fundo ascendente para cima dos R$ 22,00 de número redondo. E COG-N3, que ontem gerou um bom pregão, né? Pegou em alta, a gente falou desse ativo ontem. Ele falou ontem na análise de fechamento de ontem. Tinha fechado em alta de 2,33%, hoje queda de 4,06%. É outro papel que está alinhado para baixo. Outro papel que o gráfico semanal está em uma tendência indefinida, que perdeu essa mínima aqui, que tinha um desafio aonde? Qual o desafio dessa ação? R$ 6,00, por volta do 6, aqui 6,15, aí tem a região de R$ 6,31, aí a região de 6,36. Nem conseguiu fechar assim, testar o 6,31, 6,36, já gera um baita engolfo de baixo e vai aumentando a probabilidade de se ter algo ainda mais para baixo nesse ativo. Os próximos suportes, no movimento de queda, se ela confirmar realmente essa queda aqui, mais um pivô de baixo, que seria a perda do suporte no 5,70, o outro nível de suporte vai ficar em R$ 5,54. Mais uma vez, não vejo alternativa de compra em cima de COG-N3. Para quem está comprado, traz a possibilidade de se trabalhar com stop aqui abaixo da mínima do pregão de hoje. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nesta videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.